Nesse vídeo vocês terão a oportunidade de conhecer em detalhes o Gimbal MT2 da Rohin, um equipamento revolucionário que está trazendo várias inovações incríveis para o nosso mercado de audiovisual. O MT2 oferece um recurso de inteligência artificial e uma experiência nunca vista antes. Além disso, o preço é extremamente competitivo, o que torna o MT2 uma opção acessível a todos os filmmakers e entusiastas ao mundo do audiovisual. Em uma das nossas visitas à China, a Rohin convidou a gente para poder tomar um café com eles. Já tínhamos visto outros filmmakers testando os gimbals, mas até então nós não conhecíamos. Ficamos surpresos em ver os produtos que a marca tem desenvolvido. Nós saímos da China e fomos direto para Portugal para poder testar o gimbal. Algo muito interessante que eu achei nesse gimbal é o fato da resposta dele ser muito rápida. Tanto se eu tiver com ele aqui no modo normal de operação, como também se eu estiver perto do chão. O motor de pan dele, tanto o motor de pan quanto o motor de tilt, responde muito bem. E o legal desse gimbal aqui é que se eu precisar utilizar ele pertinho do chão, eu consigo ter uma angulação muito boa com ele, sem que o motor de tilt influencie nessa movimentação. Então, tô surpreso. Um dos maiores diferenciais que eles trouxeram nesse gimbal é o fato dele ter um aparelhinho aqui com inteligência artificial. Eu fiquei meio intrigado para poder testar isso, então a gente vai ver agora se realmente funciona. Esse feature de traqueamento é um dos features mais incríveis nesse gimbal. Até então não tinha visto isso em nenhum outro gimbal e funciona muito bem. É incrivelmente bem. Olha só isso aqui. Do jeito que eu tô aqui agora não tá me traqueando, tá vendo? Se eu vier aqui pro lado de cá ou se eu for aqui pro outro lado, ele não me traqueia, mas se eu fizer isso aqui pro gimbal na mesma hora, ele já consegue me traquear. E o mais legal é que mesmo que eu vá distante da câmera, ele consegue me traquear. Eu não sei como que essa magia acontece, mas ele lê muito bem, cara. É surpreendente o que você consegue fazer com isso aqui. Se eu quiser que ele pare de traquear, é só eu fazer isso aqui e ele para de me traquear e pronto, tá parado. Se eu quero voltar o traqueamento de novo, é só eu fazer esse símbolozinho aqui e ele vai me traquear, independente do lugar onde eu for. Isso é muito bom, porque para quem se filma sozinho ou para quem vai produzir algum conteúdo e não tem ninguém junto com você, cara, isso aqui é simplesmente fantástico. Danizinha, o que você achou disso aí? Gente, é muito legal. Parece ter uma câmera viva, assim, literalmente seguindo o Lucas pra tudo quanto é lugar. E com o microfone sem fios, ficou ainda mais interessante. E o legal é que, olha só, eu comecei a gravar do outro lado, né? Eu consigo fazer um 360 com o gimbal. E o mais legal é que ele não funciona só em relação à pan, o movimento também. Se eu abaixar aqui, ele também faz a movimentação de tilt também. Eu levantei aqui, ele vai fazer a movimentação. Olha isso que surreal, velho. Deixa eu ver se eu levantei. Ele olha tudo. Absurdo, absurdo. Ó, eu tô com o gimbal aqui agora em lock. Danizinha tá aqui na minha frente. Danizinha, coloca ele pra poder te traquear. O gimbal agora tá traqueando. Se movimenta pra um lado e pro outro, pra eles poderem ver. Isso. Agora eu quero que você vá andando e sente lá no banco, tá? Eu vou manter a minha mão o mais parado possível. Eu vou só seguir e movimentar o meu corpo. Então começou a andar. Ó, começou a seguir Dani. Eu vou vindo com ele aqui. Ó, não tô movimentando a minha mão, ó. Danizinha vai se sentar. Eu vou abaixar junto com ele aqui. Pronto. Ele faz a curva melhor do que muito operador de gimbal, viu? Levanta e vem pro lado de cá, Danizinha. Vem andando ali pra poder ver o mar. Vai lá ver o mar. Ó, eu vou movimentar atrás dela, ó. Minha mão vai ficar parada, ó. Minha mão tá parada, olha. E mesmo assim consegue seguir ela muito bem. Depois eu posso só vir aqui e corrigir a minha postura no gimbal. Agora, Danizinha, você vai caminhar lá onde você estava de novo. Não precisa sentar, fica em pé lá perto da lixeira, tá? Foi. Ó, ela começou a caminhar, o gimbal tá traqueando, ela tá distante, olha onde ela tá. E aqui agora eu vou seguir ela aqui, olha. Segui ela. O gimbal perdeu ela pela primeira vez, se encontrou de novo. Deixei a minha mão parada e o gimbal traqueou ela. Tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de movimentação aqui, olha.
seguindo e mantendo o quadro o tempo todo. Se você tem esse tipo de dificuldade, na hora de você operar utilizando essa inteligência artificial aqui, vai ser muito mais fácil. Danizinha, vem, senta aqui agora. Se você não tem esse costume, né, de conseguir fazer esse tipo de movimentação aqui, o gimbal vai ser uma mão na roda para você, viu? Esse aparelhinho aqui é o que contém a inteligência artificial. Ele pode ser facilmente removido porque ele tem uma conexão magnética. Além da inteligência artificial, ele também tem uma iluminação. E não apenas como CCT, mas também com RGB. Você consegue controlar todas as cores. Isso aí pode ser facilmente alterado através da roda de controle, que é a mesma que comanda o foco, o brilho e também para poder controlar o RAW. Além disso, esse gimbal também tem um design muito bonito e ele pesa apenas 653 gramas e suporta até 1,2 kg, o que é muito para o tamanho dele. Vale lembrar também que esse aqui é um gimbal híbrido, ele funciona tanto para câmera quanto para o celular, quanto para action cams. Você consegue fazer o disparo de foto ou de vídeo também através do gimbal utilizando o Bluetooth ou o cabo. Tem uma lista de câmeras, o link está aqui na descrição. Eu estava gravando uma aula aqui, aproveitando que a gente está na Dinamarca, aproveitando para poder gravar algumas aulas para Hack Learning, e eu deixei a minha câmera aqui no chão. O que aconteceu? Eu fiz isso aqui para poder explicar sobre uma movimentação, e aí o gimbal começou a me seguir. E eu vi que isso aqui é útil, inclusive, para dar aula, porque eu estou dando aula aqui junto com a Danizinha está do lado de cá, e se eu tiver que explicar qualquer coisa que eu estou junto com o Dani, né, estou movimentando câmera, estou fazendo alguma coisa, eu não preciso mais ficar preocupado se a câmera está parada ou não posso me movimentar porque o enquadramento é único. A única coisa que eu senti falta aqui agora é de ter um tripé mais alto, porque eu poderia manter o tripé mais alto e conseguir fazer toda a minha movimentação, mas não é muito legal? Como proposta, uma das coisas que eles trouxeram de diferencial nesse gimbal aqui é o fato de filmar na vertical no mesmo plate. Ele não tem aquele atalho de você clicar e ele virar automaticamente, mas o próprio plate dele, se você... Olha só, que ele está na horizontal. Se eu venho aqui e abro essa basezinha aqui do lado, olha só que legal isso. Eu tiro ele aqui, ele tem como se fosse um plate em L que a gente utilizava antigamente, e eu simplesmente faço o slider aqui novamente e travo. E pronto, tá na vertical aqui. Tanto para o celular quanto para a câmera, eu consigo utilizar ele aqui na vertical, simplesmente removendo o plate e adaptando aqui nessa outra versão. Esse mesmo plate que está o meu celular aqui, olha só isso. Eu tô aqui com o celular, eu desloco uma única chavinha e eu consigo tirar, tá aqui com a base do celular. Se eu colocar aqui agora a base da câmera, coloco aqui a base da câmera, loco, consigo utilizar ela na horizontal, e se eu quiser utilizar na vertical, mesma coisa, viro aqui para a vertical. Vem também com aquela basezinha, caso você precise apertar algum parafuso, já está aqui no plate do gimbal também. Eu acho que isso aqui poderia ter sido na parte de baixo aqui, para poder tirar com mais facilidade, porque já aconteceu da minha câmera estar aqui, eu precisar tirar ele e não conseguir, tá? Mas tem aqui também. Outra coisa legal de você estar filmando com o celular aqui no caso do gimbal, o gimbal vai funcionar naturalmente. E se você tiver com o caso do iPhone ainda, né, ou de qualquer outro celular que tenha mais de uma câmera, você consegue utilizar dessa facilidade para poder conseguir encontrar ângulos e movimentações que você nunca encontraria. Então, olha só que legal isso, cara. Coloquei o meu gimbal agora na vertical e funciona igual. Então eu posso filmar, até mesmo que eu tenha meu celular, né? Para quem está procurando um gimbal versátil para poder filmar ou na horizontal ou na vertical. Vou deixar o gimbal aqui. O gimbal está em modo lock, tá? Gimbal em modo lock. Tô seguindo aqui em frente e ele traqueia a Danizinha. A grande maioria dos últimos gimbals que a gente mostrou aqui no canal não vem com bolsinha nativa, você tem que comprar à parte. Esse aqui, no kitzinho dele, já vem com essa bolsinha aqui, também tem essa pegada lateral aqui. É uma bolsinha bem simples, nada de complexidade. Aqui dentro vieram alguns compartimentos, né? Nesses compartimentos aqui vieram o manual, que eu já deixei aqui separado, também os cabos. Esses cabos aqui é só para você poder encontrar o que funciona na sua câmera. Esse aqui é o espaço onde o gimbal vem. Veio com essas straps aqui para você poder conseguir colocar o gimbal, para ele não ficar se movimentando demais, e também com algumas almofadinhas para você poder separar caso você queira colocar mais alguma coisa junto com o gimbal. Tá? Aqui também veio com essa base aqui que é para o celular. Isso aqui é para você poder colocar action cam, né? No caso GoPro ou qualquer outra câmera que você tiver aí, tá? Isso é basicamente o que veio aqui dentro dessa bolsinha. Segundo a fabricante, esse gimbal aqui tem 17 horas de autonomia. A bateria dele tem apenas 2.600 mAh, o que eu acredito que já é o suficiente, mas tem um fato curioso aqui. Esse gimbal aqui desse lado direito aqui, ele tem duas portas. Uma porta é de saída de energia, outra porta é de controle da câmera. Então, se você quiser carregar a câmera enquanto você está operando, você consegue também. Só você vir aqui,
plugar esse cabinho USB-C aqui, vir aqui do outro lado e plugar esse cabo USB-C aqui também. Espera aí. Plugou, o cabinho fica passando aqui na parte de baixo da câmera e aqui em cima aqui, se vocês conseguirem ver, eu não sei se vai dar, mas se dá para focar, dá para dar um zoom aqui depois e tá carregando a minha câmera. Então é muito bom. No caso, por exemplo, quando eu tô gravando esse review, eu só tenho essa bateria, essa aqui é a minha última bateria, então já vou deixar plugado aqui no cabo. E aí eu consigo transmitir a energia do gimbal para minha câmera. Esse gimbal também conta com a função de Motion Lapse, que pode ser ativada tanto pelo aplicativo quanto pelo próprio gimbal, sendo que o gimbal tem 2 botões dedicados para isso. Motion Lapse consiste em ir do ponto A ao ponto B, você consegue programar essa movimentação e o gimbal consegue fazer ela na mesma consistência quantas vezes for preciso. Você pode utilizar isso para poder fazer time-lapse e também pode utilizar isso para poder fazer outros tipos de criação, como por exemplo utilizando máscara. Essa função é muito pouco explorada, mas se você tiver criatividade, você consegue utilizá-la de diversas formas. Um exemplo, essa máscara que eu fiz aqui agora parece muito complexa porque a câmera está em movimento, mas eu só consigo fazer essa máscara porque o gimbal faz o mesmo movimento, na mesma velocidade e ele consegue manter o mesmo time. Então eu simplesmente preciso gravar esse vídeo 2 vezes e fazer esse tipo de criação. Claro que você tem que ter técnica para poder conseguir fazer isso, mas só consigo fazer isso por causa desse tipo de movimentação. Se você tem um gimbal que marca ponto A e ponto B, você consegue explorar diferentes coisas, né? Tanto para poder fazer máscara, quanto para também fazer time-lapse. Então vai da sua criatividade. Mas aí, o que vocês acharam? Muito legal, né? Eu posso aparecer tanto aqui, quanto aqui também. Simplesmente por ter a movimentação perfeita. E como que eu fiz isso? Eu gravei isso aqui 3 vezes e simplesmente dupliquei um vídeo em cima do outro. Esse gimbal me surpreendeu muito, desde as novas tecnologias até a qualidade de estabilização que ele oferece. Ele compete de frente com todos os outros gimbals no mercado. E claro, ele também chegou com um preço muito atrativo, custando aproximadamente R$ 1.500 sem inteligência artificial e R$ 1.800 com inteligência artificial. E aí, será que vale a pena? Eu também estou curioso para poder saber quais foram as suas primeiras impressões em relação a esse gimbal. Queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários. Bom, e se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar desses outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela, onde você aprende a trabalhar com o seu gimbal e também aprende sobre movimentações. Te vejo lá, hein? Nesse vídeo vocês terão a oportunidade de conhecer em detalhes o Gimbal MT2 da Rohin, um equipamento revolucionário que está trazendo várias inovações incríveis para o nosso mercado de audiovisual. O MT2 oferece um recurso de inteligência artificial e uma experiência nunca vista antes. Além disso, o preço é extremamente competitivo, o que torna o MT2 uma opção acessível a todos os filmmakers e entusiastas ao mundo do audiovisual. Em uma das nossas visitas à China, a Rohin convidou a gente para poder tomar um café com eles. Já tínhamos visto outros filmmakers testando os gimbals, mas até então nós não conhecíamos. Ficamos surpresos em ver os produtos que a marca tem desenvolvido. Nós saímos da China e fomos direto para Portugal para poder testar o gimbal. Algo muito interessante que eu achei nesse gimbal é o fato da resposta dele ser muito rápida. Tanto se eu tiver com ele aqui no modo normal de operação, como também se eu estiver perto do chão. O motor de pan dele, tanto o motor de pan quanto o motor de tilt, responde muito bem. E o legal desse gimbal aqui é que se eu precisar utilizar ele pertinho do chão, eu consigo ter uma angulação muito boa com ele, sem que o motor de tilt influencie nessa movimentação. Então, tô surpreso. Um dos maiores diferenciais que eles trouxeram nesse gimbal é o fato dele ter
um aparelhinho aqui com inteligência artificial. Eu fiquei meio intrigado para poder testar isso, então a gente vai ver agora se realmente funciona. Esse feature de traqueamento é um dos features mais incríveis nesse gimbal. Até então não tinha visto isso em nenhum outro gimbal e funciona muito bem. É incrivelmente bem. Olha só isso aqui. Do jeito que eu tô aqui agora não tá me traqueando, tá vendo? Se eu vier aqui pro lado de cá ou se eu for aqui pro outro lado, ele não me traqueia, mas se eu fizer isso aqui pro gimbal na mesma hora, ele já consegue me traquear. E o mais legal é que mesmo que eu vá distante da câmera, ele consegue me traquear. Eu não sei como que essa magia acontece, mas ele lê muito bem, cara. É surpreendente o que você consegue fazer com isso aqui. Se eu quiser que ele pare de traquear, é só eu fazer isso aqui e ele para de me traquear e pronto, tá parado. Se eu quero voltar o traqueamento de novo, é só eu fazer esse símbolozinho aqui e ele vai me traquear, independente do lugar onde eu for. Isso é muito bom, porque para quem se filma sozinho ou para quem vai produzir algum conteúdo e não tem ninguém junto com você, cara, isso aqui é simplesmente fantástico. Danizinha, o que você achou disso aí? Gente, é muito legal. Parece ter uma câmera viva, assim, literalmente seguindo o Lucas pra tudo quanto é lugar. E com o microfone sem fios, ficou ainda mais interessante. E o legal é que, olha só, eu comecei a gravar do outro lado, né? Eu consigo fazer um 360 com o gimbal. E o mais legal é que ele não funciona só em relação à pan, o movimento também. Se eu abaixar aqui, ele também faz a movimentação de tilt também. Eu levantei aqui, ele vai fazer a movimentação. Olha isso que surreal, velho. Deixa eu ver se eu levantei. Ele olha tudo. Absurdo, absurdo. Ó, eu tô com o gimbal aqui agora em lock. Danizinha tá aqui na minha frente. Danizinha, coloca ele pra poder te traquear. O gimbal agora tá traqueando. Se movimenta pra um lado e pro outro, pra eles poderem ver. Isso. Agora eu quero que você vá andando e sente lá no banco, tá? Eu vou manter a minha mão o mais parado possível. Eu vou só seguir e movimentar o meu corpo. Então começou a andar. Ó, começou a seguir Dani. Eu vou vindo com ele aqui. Ó, não tô movimentando a minha mão, ó. Danizinha vai se sentar, eu vou abaixar junto com ele aqui. Pronto, ele faz a curva melhor do que muito operador de gimbal, viu? Levanta e vem pro lado de cá, Danizinha. Vem andando ali pra poder ver o mar, vai lá ver o mar. Ó, eu vou movimentar atrás dela, ó. Minha mão vai ficar parada, ó. Minha mão tá parada, olha. E mesmo assim consegue seguir ela muito bem. Depois eu posso só vir aqui e corrigir a minha postura no gimbal. Agora, Danizinha, você vai caminhar lá onde você estava de novo. Não precisa sentar, fica em pé lá perto da lixeira, tá? Foi. Ó, ela começou a caminhar, o gimbal tá traqueando, ela tá distante, olha onde ela tá. E aqui agora eu vou seguir ela aqui, olha. Segui ela. O gimbal perdeu ela pela primeira vez, se encontrou de novo. Deixei a minha mão parada e o gimbal traqueou ela. Tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de movimentação aqui, olha. Seguindo e mantendo o quadro o tempo todo. Se você tem esse tipo de dificuldade, na hora de você operar utilizando essa inteligência artificial aqui, vai ser muito mais fácil. Danizinha, vem e senta aqui agora. Se você não tem esse costume, né, de conseguir fazer esse tipo de movimentação aqui, o gimbal vai ser uma mão na roda para você, viu? Esse aparelhinho aqui é o que contém a inteligência artificial. Ele pode ser facilmente removido porque ele tem uma conexão magnética. Além da inteligência artificial, ele também tem uma iluminação. E não apenas como CCT, mas também com RGB. Você consegue controlar todas as cores. Isso aí pode ser facilmente alterado através da roda de controle, que é a mesma que comanda o foco, o brilho e também para poder controlar o RAW. Além disso, esse gimbal também tem um design muito bonito e ele pesa apenas 653 gramas e suporta até 1,2 kg, o que é muito para o tamanho dele. Vale lembrar também que esse aqui é um gimbal híbrido, ele funciona tanto para câmera quanto para o celular, quanto para action cams. Você consegue fazer o disparo de foto ou de vídeo também através do gimbal utilizando o Bluetooth ou o cabo. Tem uma lista de câmeras, o link está aqui na descrição. Eu estava gravando uma aula aqui, aproveitando que a gente está na Dinamarca, aproveitando para poder gravar algumas aulas para Hack Learning, e eu deixei a minha câmera aqui no chão. O que aconteceu? Eu fiz isso aqui para poder explicar sobre uma movimentação, e aí o gimbal começou a me seguir. E eu vi que isso aqui é útil, inclusive, para dar aula, porque eu tô dando aula aqui junto com a Danizinha tá do lado de cá, e se eu tiver que explicar qualquer coisa que eu tô junto com o Dani, né, tô movimentando câmera, tô fazendo alguma coisa, eu não preciso mais ficar preocupado se a câmera tá parada ou não posso me movimentar porque o enquadramento é único. A única coisa que eu senti falta aqui agora é de ter um tripé mais alto, porque eu poderia manter o tripé mais alto e conseguir fazer toda a minha movimentação, mas não é muito legal? Como proposta, uma das coisas que eles trouxeram de diferencial nesse gimbal aqui é o fato de filmar na vertical no mesmo plate. Ele não tem aquele atalho de você clicar e ele virar automaticamente, mas o próprio plate dele, se você... Olha só, aqui ele está na horizontal
Se eu venho aqui e abro essa basezinha aqui do lado, olha só que legal isso. Eu tiro ele aqui, ele tem como se fosse um plate em L que a gente utilizava antigamente, e eu simplesmente faço o slider aqui novamente e travo. E pronto, tá na vertical aqui. Tanto para o celular quanto para a câmera, eu consigo utilizar ele aqui na vertical, simplesmente removendo o plate e adaptando aqui nessa outra versão. Esse mesmo plate que tá o meu celular aqui, olha só isso. Eu tô aqui com o celular, eu desloco uma única chavinha e eu consigo tirar, tá aqui com a base do celular. Se eu colocar aqui agora a base da câmera, coloco aqui a base da câmera, loco, consigo utilizar ela na horizontal e se eu quiser utilizar na vertical, mesma coisa, viro aqui para a vertical. Vem também com aquela basezinha, caso você precise apertar algum parafuso, já está aqui no plate do gimbal também. Eu acho que isso aqui poderia ter sido na parte de baixo aqui, para poder tirar com mais facilidade, porque já aconteceu da minha câmera estar aqui, eu precisar tirar ele e não conseguir, tá? Mas tem aqui também. Outra coisa legal de você estar filmando com o celular aqui no caso do gimbal, o gimbal vai funcionar naturalmente. E se você tiver com, no caso do iPhone ainda, né, ou de qualquer outro celular que tenha mais de uma câmera, você consegue utilizar dessa facilidade para poder conseguir encontrar ângulos e movimentações que você nunca encontraria. Então, olha só que legal isso, cara. Coloquei o meu gimbal agora na vertical e funciona igual. Então eu posso filmar, até mesmo que eu tenha meu celular, né? Para quem está procurando um gimbal versátil para poder filmar ou na horizontal ou na vertical. Vou deixar o gimbal aqui. O gimbal está em modo lock, tá? Gimbal em modo lock. Tô seguindo aqui em frente e ele traqueia a Danizinha. A grande maioria dos últimos gimbals que a gente mostrou aqui no canal não vem com bolsinha nativa, você tem que comprar à parte. Esse aqui no kitzinho dele já vem com essa bolsinha aqui, também tem essa pegada lateral aqui. É uma bolsinha bem simples, nada de complexidade. Aqui dentro vieram alguns compartimentos, né? Nesses compartimentos aqui vieram o manual, que eu já deixei aqui separado, também os cabos. Esses cabos aqui é só para você poder encontrar o que funciona na sua câmera. Esse aqui é o espaço onde o gimbal vem. Veio com essas straps aqui para você poder conseguir colocar o gimbal, para ele não ficar se movimentando demais, e também com algumas almofadinhas para você poder separar caso você queira colocar mais alguma coisa junto com o gimbal. Tá? Aqui também veio com essa base aqui que é para o celular. Isso aqui é para você poder colocar action cam, né? No caso GoPro ou qualquer outra câmera que você tiver aí, tá? Isso é basicamente o que veio aqui dentro dessa bolsinha. Segundo a fabricante, esse gimbal aqui tem 17 horas de autonomia. A bateria dele tem apenas 2.600 mAh, o que eu acredito que já é o suficiente, mas tem um fato curioso aqui. Esse gimbal aqui desse lado direito aqui, ele tem duas portas. Uma porta é de saída de energia, outra porta é de controle da câmera. Então, se você quiser carregar a câmera enquanto você está operando, você consegue também. Só você vir aqui, plugar esse cabinho USB-C aqui, vir aqui do outro lado e plugar esse cabo USB-C aqui também. Espera aí. Plugou, o cabinho fica passando aqui na parte de baixo da câmera. E aqui em cima, aqui, se vocês conseguirem ver, eu não sei se vai dar, mas se dá para focar, dá para dar um zoom aqui depois, e tá carregando a minha câmera. Então é muito bom. No caso, por exemplo, quando eu tô gravando esse review, eu só tenho essa bateria. Essa aqui é a minha última bateria, então já vou deixar plugado aqui no cabo. E aí eu consigo transmitir a energia do gimbal para minha câmera. Esse gimbal também conta com a função de Motion Lapse, que pode ser ativada tanto pelo aplicativo quanto pelo próprio gimbal, sendo que o gimbal tem dois botões dedicados para isso. Motion Lapse consiste em ir do ponto A ao ponto B. Você consegue programar essa movimentação e o gimbal consegue fazer ela na mesma consistência quantas vezes for preciso. Você pode utilizar isso para poder fazer time-lapse e também pode utilizar isso para poder fazer outros tipos de criação, como por exemplo utilizando máscara. Essa função é muito pouco explorada, mas se você tiver criatividade, você consegue utilizá-la de diversas formas. Um exemplo, essa máscara que eu fiz aqui agora parece muito complexa porque a câmera está em movimento, mas eu só consigo fazer essa máscara porque o gimbal faz o mesmo movimento na mesma velocidade e ele consegue manter o mesmo time. Então eu simplesmente preciso gravar esse vídeo duas vezes e fazer esse tipo de criação. Claro que você tem que ter técnica para poder conseguir fazer isso, mas só consigo fazer isso por causa desse tipo de movimentação. Se você tem um gimbal que marca ponto A e ponto B, você consegue explorar diferentes coisas, né? Tanto para poder fazer máscara, quanto para também fazer time-lapse. Então vai da sua criatividade. Mas aí, o que vocês acharam? Muito legal, né? Eu posso aparecer tanto aqui, quanto aqui também. Simplesmente por ter a movimentação perfeita. E como que eu fiz isso? Eu gravei isso aqui 3 vezes e simplesmente dupliquei um vídeo em cima do outro. Esse gimbal me surpreendeu muito, desde as novas tecnologias até a qualidade de estabilização que ele oferece.
ele compete de frente com todos os outros gimbals no mercado. E claro, ele também chegou com um preço muito atrativo, custando aproximadamente R$ 1.500 sem inteligência artificial e R$ 1.800 com inteligência artificial. E aí, será que vale a pena? Eu também estou curioso para poder saber quais foram as suas primeiras impressões em relação a esse gimbal. Queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários. Bom, e se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar desses outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela, onde você aprende a trabalhar com o seu gimbal e também aprende sobre movimentações. Te vejo lá, hein?